Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 27 de agosto. Sábado que é o dia mais cheio do nosso trabalho, né? Então, eu filtrei aqui as partidas que eu quero fazer um filtro ainda maior junto com vocês, tá? Não todas elas eu vou deixar aqui, a gente vai filtrar junto. Algumas competições ainda estão no começo, então poucas anotações que eu tenho feito. Em relação à estatística também a gente não tem tanta profundidade ainda, então está muito na leitura, está muito no live e obviamente está muito nas próximas rodadas, né? Nessa a gente ainda vai fazendo bastante anotação, tá? Vou falar rapidinho como é que foi a minha sexta-feira de trabalho, apesar de eu ter compartilhado bastante com vocês no meu Telegram, o link do Telegram está aqui embaixo. Deixa eu só passar aqui como é que foi dia 26 de agosto, eu estou usando o radar esportivo, tá? Tô gravando esse vídeo às 18h20. Eu não vou conseguir fazer os jogos do Brasileiro à noite, nem o Brusque, nem o Cruzeiro, para poder viver um pouquinho, né, sexta-feira, senão amanhã eu vou ficar praticamente todo fechado no escritório, então esses jogos aqui eu vou acabar abandonando, tá? Os destaques para mim ficaram no mercado de gols, tá? O jogo do Arminia contra o Braunschweig, ele foi bem acima da minha expectativa. Eu lembro que eu comentei com vocês ontem que tinha tudo para ser dois jogos ruins e não foi. Na verdade, assim, teve algum placar mentiroso aqui, mas não foi assim tão ruim, né? O Braunschweig voltou a perder, né? Depois de ter empatado dentro de casa contra o Fortuna Düsseldorf, vai brigar para não cair com toda certeza. Conseguiu fazer mais um golzinho, né? Tinha desencantado semana passada, mas o Arminia consegue a sua primeira vitória na competição e sai da zona de rebaixamento. Eu trabalhei o mercado de gols por aqui. O fato do Braunschweig ter tomado 3 gols em 9 minutos me acendeu o alerta para que o time do Braunschweig pudesse se desorganizar, e foi isso que aconteceu, tá? Também trabalhei o mercado de gols só no segundo tempo do Fortuna contra o Regensburg. Mais uma vez, para quem tinha dúvida se o Regensburg vai brigar por alguma coisa esse ano, acho difícil, tá? O Fortuna vem muito forte. Não foi, assim, uma partida onde o Fortuna, vamos dizer, tomou tantos sustos, né? É um time que está sendo cada vez mais encorpado e já ocupa ali a terceira colocação e vem para tentar brigar por uma vaga de acesso, tá? Freiburg e Bochum, apesar do resultado, não foi um jogo ruim, tá? Eu trabalhei o mercado de match odds no primeiro tempo, não explorei nada a favor do Freiburg assim com muita confiança. Na verdade, eu trabalhei contra o Bochum. O Freiburg não começou bem, mas o mercado muito confiante não fez a odd corrigir, não fez o preço subir. O Bochum teve algumas janelas no primeiro tempo, depois que o Freiburg entrou no jogo, onde eu consegui trabalhar alguma correção em lei ao Bochum, mas não foi algo longo, porque o Freiburg não apresentava uma característica de intensidade, não apresentava uma marcação forte. Enfim, ele se resguardava para jogar no contra-ataque, inclusive estava um match odds muito perigoso, tá? No segundo tempo eu me expus no mercado de gols, depois do primeiro gol do Freiburg, pegando o over limite no final. Várias situações de perigo, 2 bolas na trave, o Freiburg recuado, tomando pressão do Bochum e usando os contra-ataques também. Um jogo excelente para trabalhar gols. Se você tiver a oportunidade de rever, esse é o tipo de jogo que eu adoro, tá no mercado de gols, e o fato de não ter saído é só um detalhe. O jogo da Lazio com a Inter, eu só fui me posicionar alguma coisa nesse jogo depois que a Lazio fez o 2-1, tá? Eu fiz alguma correção de preço aqui no mercado da Lazio. A Inter novamente perde para a Lazio, desde 2018 não vence fora de casa, eu tinha comentado com vocês. Mais um jogo de ambas marcam, mais um jogo de over 2,5, era bem o esperado para esse tipo de partida aqui, tá? Vamos falar então desse dia 27, que eu já separei aqui, como eu falei para vocês, os jogos, os times que eu quero ficar de olho. Alguns eu deixei de fora, tá? Porque tem muito jogo, né? Só no PDF de apoio aqui eu tive que filtrar. Como eu não estou colocando as ligas que acabaram de começar, a gente tem 123 jogos nesse PDF de apoio de hoje, tá? Se você não sabe o que é o PDF de apoio, tem um link aí embaixo que eu utilizo, que eu explico para você como é que funciona, como é que você faz para acessar, e sem contar, né, se eu tivesse deixado as ligas que acabaram de começar, porque tem pouca estatística sobre elas, teria mais de 200 jogos. Então é um dia muito carregado, então é bom você fazer a sua filtragem, né? Essa aqui é a minha, não estou te induzindo a trabalhar, nem a não fazer nenhum jogo e tudo mais, cada um vai na sua, mas eu espero que eu consiga te ajudar de alguma maneira, tá? São 6h25 da sexta, vou tentar postar o mais rápido possível, também para não ficar muito tarde. Sei que tem uns amigos de Portugal que me pedem para postar o vídeo mais cedo, vou tentar fazer isso, tá? O algoritmo do YouTube é muito sacana, dependendo se eu ficar mudando a hora de postagem, ele não exibe para vocês
Mas enfim, me segue no Telegram que lá eu vou começar a postar de novo o link desse planejamento e assim todo mundo consegue acessar mesmo que o YouTube não mande para vocês. Vamos começar pelos super favoritos, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, vocês sempre pedem, Theo, faz primeiro de cada liga, não fica mudando de liga que embanana na minha cabeça. Beleza. Eu vou tentar filtrar então as competições, tá? E aí a gente vai, ao invés de eu falar de todos os favoritos, eu vou falar sobre a Suécia, a Alemanha, a Inglaterra, eu vou tentar. Não é fácil para mim também mudar aqui, mas eu vou me adaptando aqui do jeito que não me prejudique para ser bom para vocês também, tá? Então vamos começar da Suécia. Da Suécia não temos mais nada além do líder BK Häcken que vai enfrentar o Värnamo, tá? Tem estatística desse jogo aqui, mas é muito fácil de entender o que eu venho buscar. Eu venho buscar um BK Häcken, tá? Obviamente eu preciso de leitura para isso, né? A gente tem o Häcken sendo líder da competição até o momento. Dentro de casa são 6 vitórias em 9 jogos. Não é o melhor ainda da competição, mas poderia ser. Tá? Como visitante, o Värnamo não é um time muito bom. Mas o que eu tenho aqui de dúvida nesse jogo? Os dois resultados fora de casa do Värnamo, onde ele venceu o Hammarby e empatou com o AIK, são dois times grandes da Suécia. Então isso me passa alguma estranheza. Do tipo, o que aconteceu com essa equipe que vinha perdendo para 3 jogos seguidos para ter bons resultados contra 2 equipes tops da Suécia. Então, muito cuidado. Mas o Häcken só perdeu dentro de casa aqui para o Djurgårdens, que é um time chato. De resto, ele venceu até times chatos também. Então, eu acredito que pode dar uma leitura. Pode dar. Por isso que ele está aqui numa possibilidade. Não tem mais nada da Suécia, então deixo ele aqui. Leipzig e Wolfsburg. Eu estou mais para tirar o Leipzig dessa lista do que para manter, tá? Isso não quer dizer que o fato dele estar na lista que eu vou clicar, obviamente, tá? Eu vou buscar leitura para isso. Porém, o Leipzig não começou bem. Um empate fora de casa depois de sair na frente do placar contra o Stuttgart, que não fez uma boa temporada no passado. Um empate dentro de casa contra o Colônia depois de fazer 2-0. O Colônia perdeu o seu atacante, o Anthony Modeste, que foi pro Dortmund. Não fez assim uma temporada ruim na temporada passada, até se classificou para a Conference, mas mesmo assim o Leipzig é muito superior e mesmo assim o Leipzig não conseguiu vencer. E, por último agora, o último jogo do Leipzig foi uma derrota para a Union Berlin, fora de casa, merecida essa derrota, tá? Então, por enquanto, nesse ano, o time do Leipzig perdeu empatou com o Stuttgart, empatou com o Colônia e perdeu para a Union Berlin, tá? Então, mesmo o Leipzig tendo tirado um peso das costas em relação a ter um título na temporada passada, ainda não é uma equipe que me passa confiança, tá? O Wolfsburg não fez ali um péssimo início de competição, mas também não encanta ninguém, né? Os últimos jogos do Wolfsburg, empatou com o Werder Bremen, que subiu agora, perdeu para o Bayern de Munique, completamente normal, e empatou com o Schalke, que subiu agora. Então já perdeu pontos contra equipes que brigavam lá na segunda divisão no ano passado, tá? Mas, se tem algum desafogo, alguma dúvida que ainda me causa, é o fato do Leipzig dentro de casa ele ter um desempenho bom. Na temporada passada ele deu muito back para mim e o time saiu na frente do Colônia, só se desconcentrou. Então, talvez eu tenha aqui um back, talvez eu tenha, mas vou 100% na leitura sem ficar enviesado, tá bom? O Leipzig não vive um bom momento. Tá? Vamos falar de Alemanha então, para manter o país aqui, para não sacanear aqui, para ficar fazendo essa pirueta para tudo quanto é lado. No Leia, pior equipe em campo, nós temos o Dortmund contra o Hertha. Vocês sabem o que eu vou falar, né? Vocês sabem. Trabalhar o Dortmund é muito difícil, não é para qualquer um. Eu não tenho muito estômago para trabalhar jogos do Dortmund no Match Odds, né? O Dortmund, vamos lá, venceu o Leverkusen em má fase, dentro de casa por 1-0. O Dortmund venceu o Freiburg, Leverkusen e Freiburg são 2 equipes boas, mas como é que foi? Vamos abrir esse leque, vamos ser um pouquinho além do normal. Como é que foi a vitória contra o Freiburg? Foi uma vitória justa? Vamos ver. O Freiburg saiu na frente do Dortmund, tinha um jogo controlado, inclusive eu estava a favor do Freiburg naquele jogo, e o Dortmund fez um gol de fora da área com um frango do goleiro, daqueles. E aí abalou emocionalmente o time do Freiburg, deu até uma leitura clara de alavancagem, porque o Freiburg se desconcentrou, o Dortmund foi e fez o 2-1 e o 3-1. Foi uma vitória merecida? Pelo que produziu o Dortmund depois daquele frango, sim, mas até então não. E a gente teve agora, dentro de casa, o Dortmund
perdendo por 3-2 para o time do Bremen, com 3 gols nos últimos lances da partida. Inclusive, muito obrigado, Dortmund, pela excelente alavancagem, um lucro que está muito guardado aqui no meu coração. Vai ficar sempre registrado esse belo lucro que eu tive por conta do Dortmund. Não dá para não gostar do Dortmund, né? Mas, veja bem, o primeiro gol do Dortmund já não foi no momento onde ele estava tão bem. O segundo gol do Guerreiro, de fora da área também, não foi no momento onde o Dortmund merecia marcar, ele merecia empatar, tomar um empate. E aí depois veio aquela chuva, né, aquela tempestade em cima do Dortmund para 3-2 do Bremen. Tá? Então muito cuidado se você vem trabalhar aqui o Dortmund. É óbvio que o time do Hertha também vive um mau momento. O Hertha, de novo, não começou bem a temporada. O time disputou a relegation ano passado com o Hamburgo. Teve que jogar 2 jogos para não cair. Não caiu, mas de novo não começou bem. Vamos pegar aqui os jogos do Hertha rapidinho. Olha só. Perdeu para o Borussia Mönchengladbach fora de casa. Empatou com o Frankfurt em casa. E um Frankfurt que não está tão afim de jogar essa temporada. A gente já sabe por que está focado na Champions. E perdeu para o Union Berlin e perdeu merecidamente. Tá? Os últimos jogos entre eles, vamos ver se tem algum tabu. Geralmente os mandantes se dão bem. Hein? O Dortmund venceu a última, lá na casa do Dortmund. O Hertha venceu a última, 3-2. Esse jogo foi muito interessante, eu lembro dele, tá? O Dortmund vencia por uma vantagem até larga no placar, se não era 2-0. E o Hertha, no segundo tempo, recebeu um apoio absurdo da torcida e acabou virando esse jogo, se eu não estou enganado, tá? Porém, temos aqui também, ó, mais uma vitória do Dortmund fora de casa. Então, não costuma ser fácil a vida do Hertha enfrentando o time do Dortmund. Dito isso, às 10h30, caso eu não tenha leitura para fazer o time do Leipzig, dá para ficar de olho em alguma coisa no Match Odds aqui. Mas vou repetir para vocês, o Dortmund não vem jogando bem e é muito complicado trabalhar Match Odds nos jogos do Dortmund. Então, atenção redobrada, tá bom? Vou manter ele aqui na lista porque eu tenho um adversário pior ainda, que é o Hertha. Outra Alemanha, vamos falar de Mainz e Leverkusen. Isso aqui é jogo rápido, tá? O Mainz começou muito bem, venceu o time do Bochum fora, venceu no início da competição, venceu o Augsburg fora, e se eu não me engano, dentro de casa, o time do Mainz empatou com o Union Berlin, que é um time muito bom, né? O Leverkusen vem de 4 derrotas seguidas, 3 delas na Bundesliga e uma na DFB Pokal, onde foi eliminado por um time que subiu da 4ª divisão para a 3ª, conhecido como Elversberg, tá? O Leverkusen perdeu dentro de casa para o time do Augsburg, que vai disputar para não cair, e para o time do Hoffenheim por 3-0, tá? Então muito cuidado, porque o momento do Leverkusen não é bom e isso pode sim influenciar na equipe. É óbvio que é um excelente jogo para desencantar, para vencer, e talvez a gente tenha assim uma oportunidade de correção de preço, porque a gente tem uma odd bem parelha, mas cuidado com o momento do Leverkusen, que pode sim se desconcertar dentro de campo se acabar saindo atrás, e a gente tem que estar ligado nisso, tá? A gente vai ter sempre o mercado produzindo e confiando no Leverkusen, porque é um time de camisa e tem bom ataque do Diaby, mas do Patrick Schick, mas não vive um bom momento, tá bom? Então, 100% para leitura aqui, sem viés também. Mais Alemanha, Schalke e Union Berlin, mesma coisa do mais com o time do Leverkusen. O Schalke subiu da 2ª divisão em 2º lugar, né? Desculpa, o Schalke foi campeão, em 2º lugar foi o Bremen. O Schalke começou com uma derrota para o Colônia, onde tinha um jogador a menos, então vamos descartar essa derrota aqui, tá? E teve 2 empates na competição. Um foi contra o Borussia Mönchengladbach, onde estava perdendo até o final por 2-1, e aí o Gladbach colocou a mão na bola no final e o Schalke conseguiu empatar, então foi um empate com gostinho de derrota ali, vamos dizer assim, porque não jogou bem. E teve o empate fora de casa com o Wolfsburg, e olha que o Wolfsburg produziu muito para marcar gols, então, na minha opinião, o Schalke não vem tão bem assim, não se reforçou tão bem. O Simon Terode, né, que é com Z, o Simon Terode, que é o maior artilheiro da história da Bundes 2, não começou bem a Bundes 1. Será que é por isso que ele joga a Bundes 2? Ele bateu 2 pênaltis seguidos e perdeu os 2. Eu não lembro se foi 2 ou 3, mas que eu me lembro são 2, tá? O juiz mandou voltar, ele bateu, o goleiro pegou. Então, na minha opinião, o Union é favorito para esse jogo, e é isso que o mercado acredita também. O Union vem de uma vitória contra o Hertha, uma vitória contra o Leipzig e um empate 0-0 com o Mainz, e nesse momento ocupa ali a 3ª colocação. Jogo bom para correção de preço,
que tem um pouquinho de viés pro lado do Union, vou confessar para vocês, tá? E aí vamos fechar com Bundesliga 2, né? Nossa querida da Alemanha, inclusive vou deixar de novo aqui para vocês o artigo lá meu sobre essa sexta rodada da Bundes 2 lá na Betfair. Eu sou o único cara que escrevo sobre Bundes 2 na Betfair, tá? Os caras gostam de escrever sobre Bundes 1, Premier League. Eu gosto dessa Bundes 2, cara, é minha queridinha. E esse jogo que tá na tela para vocês é um jogo que eu citei lá no meu artigo, que é um jogo muito importante, né? Eu acredito que o Heidenheim vem muito melhor defensivamente esse ano e vai brigar por uma vaga, e o Darmstadt já tá merecendo pelo menos uma vaguinha na promoção. O Darmstadt vem ali desde de 2019 batendo na trave, incomodando muita gente. É um time que dentro de casa não para, tem uma característica muito forte dentro de casa e que pode sim brigar esse ano. Acho que vai ser um jogo bom. Todos os jogos da Bundes 2 eu coloquei aqui com uma oportunidade de gols, mas eu sempre tenho um que eu aponto e falo, puta, esse aqui ele fede a gol de longe, que é esse aqui, ó, São Paulo e Paderborn. E tem sempre um que eu olho e falo, puta, esse aqui fede a merda, que é Nuremberg e Hamburgo. Mas geralmente eles se invertem, né? O São Paulo e Paderborn fica merda e esse aqui vira bom. Mas enfim, é a Bundes 2, é a história, né? Mas, por que eu falo isso? Nuremberg e Hamburgo são times excelentes e grandes ao longo da história, né? E tem uma tendência de ser um jogo de Bundes 1 dentro da Bundes 2. Então um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, com possibilidade de match odds. O Nuremberg não tem nenhuma característica boa, né? Por isso que ele se mantém ali arrastado na Bundes 2 por um tempo. Já teve para cair e fica ali agarrado. O Hamburgo tem boas características, mas joga sempre da mesma maneira pelos lados. E por isso que tá nessa caverna do dragão aí também há muito tempo, não consegue voltar. Enfim, eu tenho pouca expectativa para esse jogo, pelo que eu falei para vocês, mas se me surpreender, como foi o Arminia hoje, vou ficar feliz, tá? Esse jogo aqui de São Paulo com o Paderborn me causa uma expectativa boa, porque o São Paulo foi o melhor mandante da competição no ano passado, tem um excelente time, goleou vários times no ano passado, e o Paderborn foi o melhor visitante no ano passado, e é o líder da competição, simplesmente com 18 gols em 5 jogos, tem o melhor saldo, melhor ataque, enfim, e é o líder atual, tá? Então, para mim, tem sim uma cara muito grande de gols. Hansa Rostock e Karlsruhe também tem o seu charme, né? O Karlsruhe virou o último jogo que fez em casa com o Sandhausen, e o último jogo da competição, que foi fora de casa, ele simplesmente colocou 6 no bolso do Regensburg, lá na casa do Regensburg. Então, cara, o Karlsruhe saiu lá da última colocação, botou a carinha de fora e falou, vou participar desse grupo de cima também, e pode ser um jogo bom para gols, tá? Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach tá aqui de penetra, né? Porque todo mundo sabe que é um jogo para gols. A tendência, né? O problema aqui é o quê? A cotação. Lembra o último jogo do Bayern que eu comentei com vocês lá no Telegram? Foi Bayern e Bochum. Eu entrei no 6,5. E aí o pessoal fala, pô, tá maluco? Mas tinha leitura, tinha espaço para isso. Se você pegar, pô, o último jogo do Bayern com o Bochum tinha vencido por 4-2. O Bayern estava entalado com essa goleada que tomou. O Bayern está estreando novos jogadores, está numa pegada muito forte, goleou o time do Frankfurt no início. E tinha espaço. E o jogo estava 3-0 e eu vi espaço para buscar mais 4 gols. E foi o que eu fiz. Mas toma muito cuidado, porque jogos do Bayern já tem uma tendência de ser um jogo com o mercado esmagado para gols. O mercado já sabe que a tendência é ter gols no jogo do Bayern. E ainda pior, é o Gladbach. E cara, jogos com o Gladbach envolvido, sempre tem o Sommer ali fazendo das suas, o goleiro. Enfim, é complicado, olha só. Marcaram nas últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo nas últimas 9, ganhou o primeiro tempo nas últimas 6. Cara, over 2.5 em 8. É uma tendência muito forte de ter gols. Mas cuidado com o preço que você trabalha. Tá? Eu, por exemplo, gostaria de trabalhar esse jogo em back buy. Eu não sei se eu deixei ele aqui em cima. Não deixei, né? Enfim, eu até posso colocar esse jogo aqui também numa possibilidade de back, ó, lá para cima. Esse jogo é 1,5, então ele vai entrar aqui debaixo do Arsenal, tá? Porque o Gladbach, ele é um adversário que já foi mais chato, hoje em dia não é tudo isso. Os últimos jogos do Gladbach contra o Bayern, o Gladbach venceu o Bayern de Munique fora de casa, na casa do Bayern. O Borussia Mönchengladbach meteu 5 numa DFB Pokal contra o Bayern, isso aí vocês vão lembrar, foi vexatório, tá? Primeiro tempo acho que foi 4-0. E o antepenúltimo jogo foi 1-1 contra o time do Bayern. Ou seja, 1, 2, 3, em 4 jogos o Bayern não vence o Gladbach. Como é que você acha que vai entrar o Bayern nesse jogo? Resultados passados não interferem em nada, mas dependendo da postura do Bayern em campo, vai ser um jogo onde o Bayern vai vir com a faca na mão.
Então pode ser sim um jogo para match odds, mas se for trabalhar gols aqui, cuidado com o preço, tá? Então acho que eu falei de todos os jogos da Alemanha e assim a gente vai para os jogos da Inglaterra. Esse jogo do Chelsea aqui, que não tem cotação aqui no radar, mas eu tô dando uma olhada aqui, tá 1,40. Eu vou ser muito sincero com vocês. De todos os times da Inglaterra, o Chelsea é o que menos me causa boa impressão, tá? De todos os times favoritos, tá aí. Tem aqui na lista o Liverpool, o City, tem o Arsenal, até o United me deu uma boa expectativa contra o Liverpool, né? Do Ten Hag, o novo trabalho, Casemiro chegando. O Chelsea não, tá? Pode sim vencer, pode golear, pode dar padrão, mas não é um time que eu costumo trabalhar a favor, então eu vou eliminar o Chelsea dessa lista, tá? Não é preconceito. É porque eu não tenho costume mesmo, não tenho esse tipo de confiança no Chelsea nessa temporada. Liverpool e Bournemouth. O Liverpool tá com uma odd de 1,09. É abaixo do que eu gosto de trabalhar, tá? Eu prefiro trabalhar cotações acima de 1,15. E esse jogo do Liverpool também vai ser retirado daqui por conta do preço, tá? O Liverpool vem com a faca no pescoço. Em 3 rodadas o time só conseguiu 2 pontos. O time nesse momento é o 16º, tá? O Bournemouth perdeu o último jogo que fez fora de casa contra o time do City por 4-0. A tendência é que o Bournemouth perca para o Liverpool, mas com essa cotação eu não quero trabalhar esse jogo, tá? O outro jogo da Inglaterra é o City contra o Crystal Palace. Esse jogo sim, eu vou manter aqui numa possibilidade de trabalhar a favor, porque o City é o City e ele costuma cumprir muito bem esses padrões desse tipo de cotação. O Crystal Palace é chato, venceu o Liverpool, empatou com o Liverpool lá em Anfield, tá? Mas a transição do City, se o Crystal Palace quiser sair para o jogo, o jeito que o City joga, enfim, é um time de prateleira assim, AA para mim, e se ele me der padrão eu vou estar por aqui. Precisa falar pouco do City, né? Nesse momento, um jogo, 2 vitórias e um empate contra o Newcastle, foi um jogaço, né? E a gente vai indo com o Crystal Palace tendo uma derrota para o Arsenal, um empate com o Liverpool e uma vitória contra o time do Aston Villa. Que pedrada que pegou o Crystal Palace nesses 3 jogos, hein? Que tabelinha sacana, meu. Puta merda. Agora vai pegar uma galera mais acessível, depois vai pegar o Brentford. Não, também é forte o Newcastle. Cara, olha só, o início do Crystal Palace é o Arsenal, é o Liverpool, é o Newcastle, que é o novo rico, né? O United, o Brentford, o City. Caraca, meu Deus. Enfim, deixa o City ali. O Arsenal com Fulham. O time do Fulham, meus amigos, começou empatando com o Liverpool, 2 vezes esteve na frente. Depois, jogou contra o Wolverhampton, 0-0, e agora venceu o Brentford por 3-2, o gol do Mitrovic. Mais um gol do Mitrovic para variar, né? E foi eliminado da FA Cup, isso aqui deve ser FA Cup, né? Crawley Town, deve ser FA Cup, não sei se era jogo festivo, alguma coisa assim. 1,30 a odd do Arsenal. O Arsenal é líder da competição, com 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados e 2 sofridos. Gabriel Jesus voando. O meio campo do Arsenal é muito bom. A defesa do Arsenal está muito boa. É um bom momento, eu tenho que aproveitar esse bom momento do Arsenal. Não é comum eu trazer o Arsenal nessa cotação para trabalhar, tá? Mas eu vou deixar ele por aqui. Muito cuidado com as bolas aéreas do Fulham. A gente tem aqui um exímio cabeceador, que é o Mitrovic. Não sei se ele vai jogar, óbvio. Tá? O Andrés Pereira também tá jogando bem, bate bem a bola parada, enfim. Mas se o Arsenal colocar marcha nesse jogo, pode sim vencer, e eu venho com essa expectativa de buscar algo a favor deles no match odds, tá? Eu acho que da Inglaterra tem mais só esse jogo aqui do Brentford com o Everton, que eu nem sei porque que eu adicionei ele aqui, eu já vou tirar, tá? Não são equipes que eu costumo trabalhar, devo ter adicionado por engano. Então, da Inglaterra é isso. O que mais que nós temos aqui? A Escócia com o Rangers que conseguiu uma classificação para a fase de grupos da Champions League, vencendo o PSV. Foi o 2-2 em casa, venceu o PSV fora de casa num erro do goleiro / zagueiro brasileiro lá do PSV. E o Rangers agora está classificado na fase de grupos. Eu acho que ele caiu, quer ver? Grupos da Champions... Deixa eu só dar uma olhada como é que ficou aqui. O Rangers ficou num grupo com Napoli, Liverpool e Ajax. Caramba, meu. O Liverpool não vem tão bem das pernas, né? O Napoli tá bem melhor, na minha opinião, nesse início. Enfim,
complicada a vida do Rangers, mas é bom ver o Rangers voltando na elite ali do futebol europeu. Vou manter o Rangers aqui para tentar trabalhar, tá? Essa odd do Rangers eu tô confirmando aqui, mas eu acho que é isso mesmo, tá por volta ali de 1,15. O Ross County é um time muito louco, tá? Geralmente ele vai para cima, são jogos que tem bastante gol contra o Rangers, olha só, 4-1, 3-3, 4-2, 4-2, 5-0. Geralmente é um time muito agressivo, mas se der oportunidade eu quero estar por aqui também no back, tá? Da Escócia só isso. Aqui da Noruega temos o Bodo Glimt, que foi eliminado da Europa League ou foi da Conference League que ele foi eliminado? Acho que foi da Europa League. Aliás, eu tô achando que foi da Champions, hein? Porque o Zagreb... não, foi a Europa League, né? Bodo Glimt e Zagreb. Foi Liga dos Campeões. É Liga dos Campeões. Isso mesmo. Onde é que foi o Zagreb? Grupo D... tá aqui o grupo E, Milan, Chelsea, Salzburg, Zagreb. É isso, o Bodo Glimt fez uma boa temporada ano passado na Conference, disputou até o final ali a vaga na Champions e acabou eliminado antes de entrar na fase de grupos. Esse Jervy aqui pode pagar o pato, então eu também venho para buscar alguma coisa a favor do Bodo Glimt às 13 horas, tá? Bodo Glimt é o terceiro colocado. Dá para usar estatística aqui no Bodo Glimt, mas a gente já sabe o que eu venho buscar e por quê, tá? Como visitante, o Bodo tem 3 derrotas e 6 vitórias. O Jervy dentro de casa tem 4 vitórias em 10 jogos. Os últimos jogos do Bodo fora, além da derrota para o Zagreb, venceu os Sarpsborg e o Alensand. E o Jervy dentro de casa vem de uma vitória contra o Lillestrøm. Isso aqui é perigoso, tá? Porque o Lillestrøm é o segundo colocado. Então, muito cuidado aqui, tá? Inclusive, vamos utilizar a nossa carta na manga aqui. Deixa eu buscar com vocês esse jogo do Bodo Glimt. Bodo Glimt. Vamos dar uma olhada pra gente não entrar numa furada aqui. Vamos ver se eu tô esquecendo. Olha aqui, ó. Primeiro a marcar o Jervy em 60% das vezes. Bodo Glimt em 67%. O Jervy não tem um número tão baixo de vitórias, tá? O time cria pouquíssimo, mas tem uma média boa. O Bodo Glimt cria muito e aproveita muito bem. O time do Jervy cede muita oportunidade, né? Então, pegando um time do Bodo Glimt que cumpre as criações que tem, provavelmente o Bodo Glimt deve ser vencedor, mas não vai se entregar facilmente o Jervy. 44% de vitória do Bodo Glimt no primeiro tempo, 22% de derrota. O Jervy não perde tanto também, mas vence pouco. A gente tem um inverso aqui de números feitos e marcados. O Bodo Glimt tem uma piora no segundo tempo e o Jervy tem um melhor momento no segundo tempo também. Então, se for fazer algo aqui no Match Odds, é aquela coisa, né? Vamos buscar mais a favor do primeiro tempo, porque o segundo tempo pode ser mais complicado, tá? Não tem mais nada de Noruega, vamos para Portugal. Boa Vista e Benfica. O Benfica se classificou para a fase de grupos. De novo, eu fechei a aba aqui, meu Deus. O Benfica ficou nada mais, nada menos do que o grupo com PSG, Juventus e Maccabi Haifa. Olha, a Juventus, ela tem muito corpo para melhora, tá? Com a contratação do Kostic e tudo mais, mas o Benfica vai disputar essa segunda colocação, na minha opinião. Tem como. Tá? Tem como, na minha humilde opinião. O Maccabi Haifa é mais complicado. 1,36 é a odd do Benfica contra o Boa Vista. O histórico desse jogo, o Benfica tem ampla vantagem, tá? Não tem vitórias aqui do Boa Vista nos últimos jogos, mas também o último jogo fora de casa, o Benfica empatou 2-2, tá? Não é tão fácil assim para o Benfica vencer fora de casa contra o Boa Vista. A classificação do campeonato, o Boa Vista, olha só, é o quarto colocado com 2 vitórias em 3 jogos. Mas o Benfica vem muito bem e eu vou manter esse jogo aqui para tentar buscar algo a favor do Benfica, tá? Temos pouca estatística ainda, o Benfica fez apenas um jogo fora de casa e fez uma vitória, se eu não me engano foi contra o Casa Pia. Exatamente aqui, ó. E ele não jogou tão bem, tá? O Benfica não jogou bem nesse jogo, não deu padrão de superioridade e eu vou ficar muito atento para ver se isso vai se repetir nesse jogo aqui. Não vou forçar a mão só porque é o Benfica. Sport vai jogar contra o Chaves. O Sporting tem um empate contra o Braga, uma vitória contra
o Rio Ave e uma derrota para o Porto. Perder para o Porto, apesar de ser ali um adversário muito forte, não é um resultado estranho, né? Uma derrota, poderia ter sido para o Sport, enfim, mas 3-0 é mais complicado, tá? Provavelmente vai tentar fazer com que o Chaves pague o pato. O Chaves tem um empate, uma derrota e uma vitória, então também dá para ficar de olho nessa possibilidade de back aqui. É mais para o finalzinho do dia, né? Então dá para, se o farol não estiver apagado, se a concentração não estiver boa, dá para tentar buscar algo aqui, tá? De Portugal, é só isso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora aqui no back, não. Agora a gente vai falar de Itália. Temos aqui 1h30, Torino fora de casa contra o Cremonese. O Cremonese já fez 2 partidas até o momento com 2 derrotas, tá? O Cremonese enfrentou fora de casa a Roma. Gostei muito da contratação do Cremonese. Eles foram buscar o atacante do Feyenoord, o Dessers, que, olha, vou ser bem sincero com vocês, podia estar jogando em clube assim, ó, o Dessers podia estar jogando na Lazio, podia estar jogando, facilmente numa equipe maior da Itália e maior em qualquer outra competição, porque é um jogador muito bom. E foi pro Cremonese. O Cremonese pagou e o cara veio, tá? Na minha opinião, o Cremonese é um time que vem para ser estilo Spezia. Estava até conversando com o Felipe sobre isso. Um time muito agressivo, muito porra louca e óbvio, quando pegar uma equipe mais organizada vai acabar perdendo, como foi o caso agora da Roma e como foi o caso da Fiorentina. Mas deu muito trabalho para a Fiore e deu trabalho também para o time da Roma, tá? Então não vai ser vida fácil aqui o Torino. Eu venho para esse jogo sem expectativa de falar, o Torino é melhor, é mais organizado, mas o Cremonese é um time que pode sim causar bastante problema. E para mim é um jogo para ficar de olho no match odds. Juventus e Roma é outro jogo de match odds, assim, sem viés nenhum. A Juventus em 2 jogos que fez contra a Sassuolo e contra a Sampdoria não me deu padrão nenhum para match odds, 0, tá? E a Roma, eu consegui trabalhar gols nos jogos da Roma, principalmente o segundo, mas ainda também é um time que tem oferecido muita oportunidade para o adversário e não tem me agradado tanto. O que a Roma continua muito forte? Bola aérea, tá? E a Juventus também tem uma bola aérea forte, agora com o Kostic cruzando, vai ser ainda mais interessante. Os últimos jogos das duas equipes, vamos lá. A Juventus, quando jogou em casa, venceu a Roma por 1-0, depois venceu a Roma por 2-0 e perdeu para a Roma por 3-1. Tá? Então a Roma conseguiu uma vitória fora de casa nos últimos jogos. Mas de maneira geral, a Juventus vem de 1, 2, 3, 4 jogos de invencibilidade contra o time da Roma. Tá? Vamos ver se o Mourinho consegue acabar com essa invencibilidade. Os 2 times ali na parte de cima da tabela, se a Roma vencer, pode assumir a liderança da competição. Enfim, tá? Jogo bem parelho mesmo, com o Abraham podendo decidir. O Zaniolo eu acho que saiu machucado, isso é um problemão para o time da Roma. O Dybala também podendo decidir contra o ex-clube. Enfim, tá? Para mim vai ser um jogaço que eu estou muito afim de trabalhar e assistir. E da Itália, para terminar em gols, aqui a gente tem Spezia e Sassuolo, 2 times com características nas últimas 2 temporadas para gols, né? O grande problema do Sassuolo foi a perda do Scamacca, né? E também perdeu o Jeremy Boga para a Atalanta. Enfim, foi um time que foi diminuindo a parte ofensiva, não vem fazendo jogos assim tão interessantes na parte ofensiva, mas conseguiu vencer fora de casa na última partida. Foi fora de casa? Foi em casa contra o Lecce e tinha uma derrota para a Juventus fora de casa. O Spezia começou com uma vitória contra o Empoli, que tem que vencer mesmo, time do meio para baixo da tabela, e uma derrota para a Inter normal também, né? Não dá para crucificar aqui o Spezia. Para mim, 2 times que vão ficar ali entre a 10ª e a 15ª colocação. O Spezia, acredito que de novo deva conseguir se manter, tá? Jogo com expectativa para gols. O último jogo entre eles, 4-1 para o Sassuolo, no jogo da volta, e no jogo da ida 2-2, tá? E na última temporada, 2-1 para o Spezia, fora de casa, e 4-1 para o Sassuolo, quando o Sassuolo foi fora de casa. Então, uma expectativa muito boa para ficar de olho em gols aqui, desde que se confirme. E para fechar, a gente vai falar de Espanha. E eu tenho um jogo aqui da Espanha que eu separei, que é o Almeria contra o Sevilla. O Sevilla fez um jogo em alguns momentos decentes, em alguns momentos muito abaixo contra o Valladolid, que é o time do Ronaldo Fenômeno. Inclusive ele conseguiu sair atrás do Valladolid e depois buscou um empate com uma falha do goleiro, tá? E o Almeria começou com uma derrota para o Real Madrid
por 2-1 e com um 1-1 contra o time do Elche, tá? Então eu vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar match odds aqui com uma possível correção do Almeria, porque o Sevilha vai ser bastante cobrado, 2 jogos com apenas 1 ponto, o Sevilha deve ir para cima e se tiver concentrado tem time sim para bater o Almeria que subiu para essa temporada agora, tá? O que restou foi brasileiro, tá? E eu filtrei bastante o Brasileirão porque eu também preciso aproveitar o meu fim de sábado, tá? Então, por exemplo, eu só selecionei o Fluminense com o Palmeiras, que na minha opinião é o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro Série A, e dentre Série A e B também aqui, porque é um jogo onde o vice-líder Fluminense vai enfrentar o Palmeiras, que é o líder, e se o Palmeiras vencer, o Palmeiras já conseguiu empatar e não deixar o Flamengo ganhar em casa, e agora pega um Fluminense fora de casa, se vencer, a distância continua muito grande para o Fluminense, aí ele distanciou do Flamengo, agora vai tentar distanciar do Fluminense, o Fluminense que vem num momento emocionalmente assim um pouco abalado devido ao empate contra o Corinthians com sabor de derrota, 2 falhas graves individuais do Fluminense, onde fez com que o Fluminense perdesse uma vantagem boa para levar para o segundo jogo da Copa do Brasil. O Fluminense dentro de casa faz uma festa danada, a torcida apoia demais, tá? Mas o Palmeiras, cara, provavelmente descansado, não tá jogando Copa do Brasil, provavelmente vai tentar utilizar aqui esse jogo para poder, pelo menos, empatar. Um resultado de empate para o Palmeiras já é muito bom. O que a gente tem que levar em consideração? O Palmeiras joga, tá, a Libertadores da América no dia 30, 3 dias depois. Então é provável que o Palmeiras não vá com o time 100% titular. Tá? E o Fluminense tem um jogo contra o Corinthians só no dia 15. Então tem um gargalo aqui, o Fluminense pode sim colocar o time titular em campo. Por isso eu acredito num jogo bem parelho, um jogo para match odds. E eu vou utilizar aqui, já que a gente está utilizando, vamos utilizar o PDF de apoio, Flu. Vamos buscar aqui ó, Fluminense. 8 vitórias dentro de casa, 67% de vitória, 75% das vezes é o primeiro a marcar. O Palmeiras não tem visitante melhor do que o Palmeiras no Brasileirão. 7 vitórias em 11 jogos. Parece pouco, mas é muito. É o melhor visitante. Não faz bons primeiros tempos, por isso é um time que sai menos na frente do placar. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Em relação à criação, muito pau a pau. O time do Fluminense consegue ter uma criação igual a do Palmeiras, mas um aproveitamento melhor. Por conta de quem? Enfim, o cara tá iluminado. E no primeiro tempo, o Fluminense tem um desempenho melhor, o Palmeiras tem um desempenho pior, tá? O Palmeiras vence menos, empata um pouquinho mais e perde mais do que o Fluminense, desculpa. Tem menos gols sofridos, é uma defesa realmente muito forte do time do Palmeiras, mas o ataque do Fluminense compensa bastante. Aí, cara, o segundo tempo, por mais que o Fluminense continue muito bem, marcando gols, vencendo, o Palmeiras ele tem assim... ele fica realmente possuído. O Palmeiras no segundo tempo, o Abel arruma o que tem que arrumar e se quiser colocar os titulares vai acabar colocando. O Palmeiras venceu 64% dos segundos tempos, só perdeu 9%, marcou 10 gols e tomou 3. Tá? Um jogo também para ficar de olho nas bolas aéreas. O Palmeiras é um dos times que mais marca de cabeça e de bola parada na competição. E o Fluminense tem tido problema com esse tipo de situação, mas também marca com bastante frequência nesse tipo de situação. Tá bom? Jogo sem viés aqui, né? Por mais que o Palmeiras possa entrar com um time misto, por mais que o Fluminense tenha falhado contra o Corinthians emocionalmente e tal, é um jogaço, um jogaço. E os outros jogos do Brasileirão Série A, tem o CAP, tem... quer ver? Vamos voltar aqui, para não falar que eu tô desmerecendo o Brasileirão, né? Mas é muito jogo no sábado, eu preciso filtrar. Tem um Atlético Paranaense contra o Ceará, o Atlético Paranaense deve colocar o time inteiro reserva para enfrentar o Palmeiras, então a gente pode ter aqui uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar um Lê para a equipe em campo no CAP, né? Afinal de contas, o CAP deve jogar com o time completamente titular para enfrentar o Palmeiras. Curitiba e Avaí, aqui já é um jogo onde eu vou evitar por conta da quantidade de jogos do dia. Goiás e Atlético Goianiense, mesma coisa, né? O Goianiense vai enfrentar o São Paulo no dia 1º, ou seja, 4 dias depois, né? Esse mês vai até o dia 30? Esse mês vai até o dia 31, então 5 dias depois. Não, então ainda tem um tempinho para o Goianiense aqui, ele pode sim colocar o time titular em campo, mas eu também estou fora desse jogo aqui, tem muito jogo rolando. Na Série B, a gente tem com destaque
talvez o Criciúma fora, mas enfim, eu vou deixar esses jogos aqui no PDF de apoio. Se vocês quiserem, vocês conseguem acessar as estatísticas deles. Meus amigos, 39 minutos, vai dar 40 minutos então. Vou ficando por aqui, um excelente sábado para você. Juízo, faz o simples, não inventa moda. Não inventa situação. Se tiver oportunidade, faça. Se não tiver, não faz. Faz, assim, eu vou te dar uma dica que eu sempre faço, tá? Olha só a quantidade de jogos que tem no meu dia aqui, ó. 9 jogos de favorito, 2 jogos de match odds, aliás, 8 jogos de match odds e 6 jogos de overgoals. Eu vou fazer todos eles? Não vou. Vou tentar assistir o máximo que eu puder e tentar buscar as oportunidades. Se eu tô dentro do mercado focado, eu esqueço as outras partidas para poder focar na minha posição, no meu dinheiro, tá bom? E se quiser me acompanhar no Telegram, fica aqui embaixo o link para você me acompanhar. Valeu, um grande abraço e é sempre um prazer.